E aí, pessoal do canal, bem-vindos a mais um podcast do canal Mais Que Um. Eu sou o Anderson e hoje estaremos falando sobre podcast, a mídia áudio que virou vídeo, que virou um fenômeno para todo mundo. Eu sou o Digão e esse negócio de podcast é o que? É rádio pela internet? Eu acho que é. É algo assim. E para começar, pessoal, vamos fazer aquela pergunta, né? Rodrigo, digam, o que é um podcast? Por favor, nos defina. Assim, o jeito mais simples de definir um podcast é falar que ele é um programa de rádio pela internet. Eu acho que o jeito mais moderno de definir um podcast é falar que é uma Netflix de rádio, porque você vai escolher o que você vai ouvir. Tipo, não vai chegar pra você, não é igual uma transmissão, né, de TV que Sim, a, tá ali o negócio tá passando. chegando ali e você vai consumir o que estiver passando. Exatamente. Que é a mesma coisa que o áudio, né? Tipo, assim, a gente até pode falar assim, que é tipo uma Netflix de programas de áudio, porque hoje em dia tem até, sabe, aplicativo igual o Spotify, que você Deezer, consegue essas... agregar muitos podcasts dentro. Pra mim, o podcast é justamente isso. É uma coisa que surgiu, acredito eu, né? Das rádios, né? E das rádios veio para uma mídia gravada e da mídia gravada para o mundo todo, porque é o que você falou, é uma Netflix, é algo que você pode consumir o que você gosta, o que você quer sem ter que ficar esperando. É como se fosse o YouTube, só que de áudio. Apesar que hoje em dia, né, Sim, vamos ser sinceros, hoje em dia o podcast virou vídeo também. tanto que esse nosso aqui, ele primariamente é em vídeo, né? Exatamente. E estaremos logo logo aí para o pessoal que vai assistir nos os outros meios de comunicação, vamos dizer assim, para vocês estarem nos ouvindo também. Mas continuando a pauta, como foi que você conheceu o podcast? Porque assim, quem me apresentou o podcast foi você a primeira vez, que eu não conhecia. Né? Eu sempre levando as pessoas pro mau caminho. Ah, eu lembro perfeitamente. Tipo, tinha um site que postava imagens, vídeos, assim, coisa engraçada pra você ver quando você tá passando tempo, né? Sim, Quando você quer passar o tempo. Ah, é tipo um blog, ele chamava LOL Hehehe, nem existe mais hoje em LOL, dia. hehehe. É. E aí o dono desse blog era. Eu nunca soube o nome de verdade dele, acho que era uma coisa meio que o cara mesmo escondia. Tipo, mas o apelido dele, né, de internet era Cico. E Cico? ele participou de um podcast que é o Matando Robôs Gigantes. Hum, Esse foi o primeiro podcast que eu ouvi. Aí eu ouvi o podcast que esse cara participou, e falei, podcast parece interessante, né? É, Isso foi em 2010. Eu lembro que, assim, até antes disso, né, eu tinha um MP3 player que eu colocava minhas MP3 pra ouvir e quando eu não tava ouvindo música eu ouvia rádio. Tipo assim, quando. E aí a gente até volta nesse negócio de querer escutar, escolher o que vai escutar. Eu não ouvia música na rádio, eu ouvia notícia. Tipo, então eu ouvia CBN. Então, assim, quando eu passei a ouvir podcast, eu virei aquele cara que parou de ouvir as notícias pra ouvir podcast. E, você, tipo, você falou, é, esse é mais interessante. é, eu fiquei menos informado, né? Mas. E assim, Menos o. informado não, né? Você ficou menos atualizado do que acontece, porque informação a gente sabe É, que hoje tem muito podcast aí que ensina muito mais do que muitas universidades. isso é verdade. E assim, sabe, era uma época daquela internet moleque de várzea, né? Tipo assim, eu não tinha smartphone, eu tinha que baixar o podcast, transferir via USB pro meu MP3 player e era Daquele assim, jeito. então tipo, eu comecei assim, ouvindo, e foi ouvindo Matando Robôs Gigantes, e assim,
Aí, tipo, você ia, sabe, eu ia, baixava todos os episódios. É uma coisa que eu fazia na época, hoje em dia eu não faço mais. Mas aí, tipo, eu baixava todos os episódios desse podcast pra ouvir desde o começo. Sim. E aí eu baixei, ouvi. Hoje em dia você nem acha mais os podcasts, assim, desde o começo deles pra ouvir. E aí eu baixei o deles, ouvi. E aí, tipo assim, é uma coisa que vai puxando outra. Aí você ouve falar do Jovem Nerd, do cinema com rapadura e por aí vai. É mais ou menos isso que acontece. Acho que com todo mundo, porque assim, que nem eu já disse, né, anteriormente, eu comecei a ouvir o podcast porque uma vez você comentou comigo e falou, pô, tem um podcast do Jovem Nerd lá, ouve, legal. Eu falei, mano, podcast? Aí no começo eu nem botei muita fé. Eu trabalhava na Lan House, não sei se você lembra, a primeira vez que você falou pra mim, eu tinha uma Lan House e tal, mexia, mas podcast pra mim eu nem ainda mais áudio, tava um negócio de YouTube lá explodindo e tal. Aí você pegou e falou, pô, escuta lá. E falei, uma hora assim, eu fui escutar, eu coloquei um podcast, era um podcast assim, que não era nada relacionado a atualidade, nada, porque hoje eles postam bastante coisa assim de serviço, de empresa, era um podcast deles conversando, igual a gente tá fazendo aqui. E, cara, eu escutei, eu lembro que assim, uma pessoa que me marcou, assim, que eu ouvi, eu ri muito, foi o Sr. K. Sabe, eu escutei ele dando umas tiradinhas assim, fazendo uns negócios que eu falei, mano, é interessante isso daqui. Essa caneca aí, desconcentra. Aí eu comecei a escutar eles, aí beleza. Cara, aí quando você começa a consumir um podcast, é o que você falou. Você quer consumir desde lá de trás. Só que, pra todo mundo aí que conhece de antes, Jovem Gafanhoto tá na House, ainda mais onde eu tinha, era no meio de uma favela, assim, né? Uma favela não, vamos colocar aí uma periferia e... Comunidade. Melhor. Dentro de uma comunidade onde as coisas se resolvem conversando. E... Cara, a internet lá era 2 megas. Gente, 2 megas. E tinha... Na época eu tinha 10 computadores. Então você imagina você conseguir mexer, ouvir um podcast, fazer e deixar o pessoal mexer. Então o que eu fazia? Eu peguei essa mesma pegada que você fazia. Eu ia, baixava um monte de podcast e ia trabalhando lá, atendendo o pessoal com ele tocando. E depois disso, foi o que você falou. Eu comecei a escutar eles, aí eu fui pro MRG, aí eu fui conhecer os outros, né, que é Cinema com Rapadura, aí eu conheci o Non Ovo, né, do Cid, e por aí foi. Hoje em dia eu consumo outros podcasts. O que eu escuto hoje muito? Eu escuto do Primo Rico, não sei se você conhece. De nome, sim. Sim, escuto do Primo Rico, escuto o Jovem Nerd. O que eu consumo bastante hoje, que também pra mim é um podcast, é audiolivros, audiobooks que você acaba escutando. Então que ajuda, às vezes você quer escutar uma notícia, alguma coisa. E tecnicamente é isso. Mas e você, Digão, o que você assim, escuta hoje em dia? Quais que são os podcasts que você mais consome? Assim, hoje em dia eu escuto bastante coisa do Jogabilidade, né? Que é um podcast de games, que eles têm um podcast semanal que eles revezam. Uma semana eles falam sobre o que eles estão jogando, a outra sobre notícias, né? E aí eles têm um outro podcast também sobre games que não tem uma periodicidade assim muito definida, que eles falam sobre um tema específico e falam de uma maneira bem aprofundada. Por exemplo, o podcast deles do The Last of Us 2 tem 8 horas. Nossa, 8 horas? 8 horas. E foi o melhor podcast sobre The Last of Us 2 que eu ouvi. Assim, sabe, é bom o conteúdo deles. Eu ouço assim, as coisas comuns, né? Tipo, assim, o de sempre, né? O Jovem Nerd, o Cinema com Rapadura,
Eu ouço alguns podcasts em inglês também, tipo, tem um podcast que chama The Parc Fermé, que é sobre Fórmula 1. Então, sempre depois de uma corrida, eles lançam um podcast no dia seguinte ou 2 dias depois, falando sobre essa corrida, e aí eu sempre ouço também. Tem alguns. Assim, tá saindo agora alguns. Aqui no Brasil, né? Alguns podcasts mais documentais. Tipo o caso Evandro, que foi bem famoso, que ganhou o documentário na Sim, Globo. sim, sim. Eu também ouço um que está saindo agora, e esse é muito interessante, é uma ótima recomendação. Chama Primeiro Contato, que conta a história dos computadores no Brasil. E assim, é muito bom. É tipo, fala sobre quando tinha a lei de reserva de mercado, né, que não podia importar eletrônicos. E aí isso, tipo, fez com que fosse criado os clones de computadores que tinha lá fora na época, e videogames também, tipo Dynavision, Phantom System, que era tudo clone de Nintendinho. Sim. Então, esse podcast é bem interessante. E, assim, hoje em dia acho que é isso. Aí tem, sabe, acaba aparecendo uma coisa ou outra. Já teve bastante coisa que eu ouvi também, tipo. Tinha um podcast. Assim, não querendo parecer babaca, mas tinha um outro podcast também em inglês que contava sobre a história de Roma, tipo, chama The History of Rome, né? A história de Roma. E, tipo, esse é um. Assim, pra quem quiser aprender sobre a história de Roma, é muito bom. Tipo, o cara conta desde o começo, são episódios curtinhos de uns 20, 30 minutos. O cara não fala muito rápido, ele não tem um sotaque muito carregado. Então dá assim, Tem uma boa pra quem tem um dicção, nível. Pra quem tem um nível assim que, sabe, intermediário. razoável de inglês, intermediário assim, é até um bom jeito de você praticar, né? Sim. Cara, e aproveitando E esse gancho que você tá dando, é um negócio incrível que o podcast faz, porque é o que eu falei, você falou, eu aprendi menos, mas não, hoje em dia, o podcast, por exemplo, esse que você está citando, é incrível como você aprende muita coisa com o podcast e tem coisas que você aprende muito mais e se atualiza muito melhor do que com jornais. É incrível, porque assim, sim, vamos supor, do coronavírus que está acontecendo agora. Existem podcasts, um podcast que eu não falei que eu escuto bastante, que eu uso para me atualizar das coisas, é o Xadrez Verbal. Então assim, sim, eu me atualizo muito, eu vejo muito o que eles falam lá, e é um jeito de você aprender com pessoas que trabalham na área, com pessoas que sabem o que estão falando. Não é um jornalista lá que pegou, leu, se informou por terceiros, ou a notícia veio por outro amigo do amigo, sabe? Não foi um negócio. Ali, são cientistas, são pessoas capacitadas, e você aprende muito, muito, muito. sim. Então, o xadrez verbal bem, bem legal. E já faz um tempinho que eu não ouço. Eu já ouvi mais, né? E tipo, assim, eu falei brincando lá, né, que eu passei a ficar menos informado, mas na verdade é o contrário. Tipo, você sempre tá absorvendo informação. Sim, além de absorver a informação, ele muda muito a opinião do que você acha, até seus preconceitos com algumas coisas acabam mudando. Por quê? Por exemplo, eu vou falando por mim, né? Muitas coisas que eu acreditava, assim, que a gente acaba se informando por outros, ou que você vê um jornal às vezes, vamos dizer assim, tem uma notícia um pouco mais tendenciosa para falar de um país ou de alguma outra coisa. Se você se informa só pelo jornal, você acaba tendo uma visão muito fechada. E quando você pega um podcast onde tem alguém bom, vamos dizer assim, alguém capacitado para falar, você acaba abrindo a mente e falando, poxa, não é bem isso que falaram. Até mesmo, gente, vamos falar do coronavírus. Você pegava no jornal, era uma coisa. Você pegava, por exemplo, seu tio do WhatsApp falando outra coisa. E você pegava a sua amiga que gosta de umas coisas assim diferentes, né? E de um cafezinho francês, acho que é o nome que eles falam.
E falando outra coisa, então você... Café de artista? Café de artista, que curte um cafezinho de artista e... e você fica, e aí, o que eu acredito? Então quando você pega o podcast, eles começam a falar, por exemplo, do coronavírus, você vê o cientista falando, um virologista, você fala, não é bem o que o pessoal tá falando por aí. Então você acaba se tornando uma pessoa muito mais informada do que só por jornal ou por outras coisas, né? Por fake news de WhatsApp. Sim, tem o lado positivo e negativo. Que ao mesmo tempo que, assim, tem muita coisa de qualidade, é uma coisa que você consegue, assim, mas você vai escolher o que você vai ver, então às vezes pode ter muito... a pessoa consumindo muita coisa que só vai confirmar o que ela acha, entendeu? Isso é verdade, isso é um ponto. Mas isso em tudo, né, cara? A realidade é que se a pessoa... isso em tudo. Se a pessoa quiser escutar, eu quero só escutar o que confirmem pra mim, você vai pegar, vamos citar aqui, você vai pegar o YouTube. Você entra naquela bolha do YouTube que você só escuta o que certa pessoa diz, ou você entra naquela bolha que aquela outra pessoa diz. Então, cara, acho que assim, se você escutar bons podcasts, né, pra furar essa bolha, cara, é a melhor coisa, escutar podcasts bons. E conselhei os podcasts que a gente falou, pra quem é inscrito no canal, pega aí e entra nesses podcasts, vocês vão ver que tem muita coisa boa. Até hoje em dia se aprende até financeiramente. Uma coisa interessante, que inclusive eu ouvi em um podcast, e assim, até para dar o crédito, porque eu lembro exatamente quem falou, foi um cara que hoje em dia é de um podcast que chama Overloader, ele chama Heitor de Paula. Ele, na época, eu acho que era em um podcast, ele fazia parte de outro podcast, eu não lembro se era um que chamava Audiotronic ou um Games on the Rocks. Tipo, assim, eu escutei muito podcast na minha vida, então ele falou uma coisa interessante. Ele tava falando sobre... Era um podcast que ele tava falando sobre coisas assim que ele tinha assistido, né? E tem um programa que chama Top Gear, que é um programa sobre carros, né? Sim, conheço. O programa eu conheço. E ele falou que assim, ele nunca foi assim, necessariamente um fã de carros. Se bem me lembro, ele não é igual eu, por exemplo, que gosta de corrida, Fórmula 1. Mas ele falou assim sobre esse Top Gear. Ele falou, apesar de nunca ser assim especialmente interessado nesse assunto, você ouvir pessoas que gostam daquilo, que sabem o que está falando. Sim. Eu sei que não seja necessariamente o meu caso aqui, né? Mas você, mas assim, sei lá, no Top Gear, ou, sabe, programas igual o Xadrez Verbal, quando você tá ouvindo uma pessoa que sabe o que tá falando, que conhece daquele assunto, a pessoa torna aquilo interessante. E é verdade. Sim. Assim, eu posso falar por experiência própria. Assim, eu nunca fui muito interessado por futebol, sabe? Eu gosto de futebol de quase 4 anos. Eu também, futebol pra mim nunca... Mas assim, nessa época pré-podcast, quando eu via rádio, quando eu via CBN, tinha um programa que, assim, coincidia de na hora que eu tava voltando pra casa, ele passava, que era CBN Sport Clube com o Juca Kfouri. E aí, tipo, o Juca Kfouri é uma pessoa, assim, era um programa de esporte, mas era bem focado em futebol, porque a gente tá no Brasil, né? Sim, E o Juca Kfouri, ele é uma pessoa que gosta tanto disso, entende tanto disso, que eu ouvia. E tipo assim, eu nunca tive tão por dentro do futebol quanto nessa época. Hoje em dia esse programa não tem mais. Por quê? Porque, sabe, era um cara que entendia daquilo e fazia o assunto ficar interessante. Você vê que o cara tinha uma paixão, né, por isso. Sim. E é a mesma coisa os podcasts, sabe? Você vai ouvir um cinema com rapadura, tipo o Jurandir, o pessoal lá. Sim. Nossa, eles entendem bastante daquilo. O Jurandir, Rogério
Siqueira, a Catiuxa, né? Tipo, eles manjam pra caramba, eles fazem o assunto ficar interessante. E principalmente se assim, você vai ouvir alguma coisa do. Que o tema assim, é algo que você conhece, que você assistiu, então é uma extensão do que você acabou de consumir, né? Exatamente, um filme que você gosta, por exemplo, um filme que eu gosto muito, acho que nós dois gostamos, por exemplo, Senhor dos Anéis. Cara, você para pra escutar, por mais que você conheça, a gente tenha lido os livros, tudo, mas você escuta o podcast, você vê outros pontos de vista, você vê o pessoal comentando, nossa, se torna muito prazeroso. Realmente é exatamente isso. Eles falam com amor do que eles estão fazendo, né? Você vê que eles têm aquela algo a mais, vamos dizer assim. Sim. E o interessante é isso, porque você começa a ouvir um podcast para, sei lá, meio que ser uma extensão de alguma coisa que você assistiu, consumiu e gostou. Exato. Você quer, tipo assim, é como se você quisesse falar mais ou ouvir mais sobre isso. E aí o negócio fica mais assim, e aí você acostuma, você toma gosto por podcast, e aí começa a ter outras coisas também, porque tipo, agora quando você começa a conhecer o pessoal do podcast, tipo, saber da opinião deles, às vezes você acaba se interessando por coisas que eles estão falando lá, porque agora, tipo, eu não conheço sobre isso, mas é um podcast que vai indicar algumas coisas. Então, você acaba se interessando pelas indicações, e aí você vai atrás. Você descobre muita coisa. Exatamente, o xadrez verbal eu conheci através de um outro, na verdade assim, de um outro podcast, outras coisas. Acho que tudo acaba, uma coisa acaba puxando a outra, né? Sim. E assim, você não só conhece, sabe, outros podcasts, você, tipo, conhece livros, filmes, o pessoal indica. Assim, o meu vício atual, que é Hamilton, foi através de podcast que eu fiquei sabendo. Eu comecei a assistir Hamilton e deu uma parada. Por motivos que a internet caiu, né? Hoje deu um blackout, mas eu tenho que continuar. Mas é muito legal. É um musical, começa. Cara, você achou até onde? Só por curiosidade. Eu assisti até eu assisti assim uns 15 primeiros minutos, onde ele se apresenta. Aí o pessoal tá fazendo. Até uma parte que ele chega no bar, assim, que ele tá cantando e o pessoal tá cantando, batendo na mesa. E ele tá lá, cara, é bem legal mesmo. Da hora. E assim, isso que é legal, porque assim, você vai. Você chega no podcast porque algum assunto que você. De alguma coisa que você já conhece, assim, te interessou. E depois, sabe, você também vai atrás de outras coisas porque você viu no podcast. Isso que é legal. Sim, é exatamente isso. Cara, eu acredito, né, que é uma mídia que por mais que ela surgiu no rádio, migrou, hoje a gente vê um monte de podcasts no YouTube, né, tal como o nosso. Cara, eu acredito que é uma mídia que vai ficar por muito, muito tempo. E eu acho que é uma mídia que vai durar, viu? Porque é diferente. Você tinha um podcast antigamente, né, que era um formato e ele foi mudando e hoje ele se ramificou a milhões de estilos. Você tem até podcasts aí que são só baseados em entrevista. O cara chama um convidado e conversa e fica batendo um papo. E como você tem podcast, vou dar um exemplo aqui, como o do Primo Rico, que é para você aprender sobre finanças, entre outras coisas, e podcast só para você ouvir besteira. Então acredito que é uma coisa que vai ficar. Eu só não sei assim o que pode evoluir disso. Eu não tenho uma ideia assim o que poderia evoluir a mais. Eu acredito que ele tenha chegado no ápice assim do que ele pode chegar. Ele se ramificou, solidificou exatamente. Eu acho que ele vai ficar nesse formato. Eu acredito que ele não tenha muito mais evolução como podcast, né? A não ser que ele vire outra coisa futuramente. Eu acho que ainda tá amadurecendo. E olha que eu ouço já há uns 11 anos. Porque assim, no começo era os podcasts
eles eram bastante sobre assuntos nerds, sabe? Tipo, Sim. quadrinho, livro, filme. E assim, hoje em dia tem podcast da Globo, tem podcast documental, tem Exato. tipo podcast sobre igual ao Xadrez Herbal, que é tipo uma revista em áudio, o Xadrez Exatamente. Herbal. Ah, tem os audiodramas, que Verdade. de certa forma é um podcast. Eu acho que ainda, assim, tem bastante coisa ainda que o pessoal vai fazer em podcast. A gente só não sabe muito bem o que, porque ainda não existe. Entendo. Cara, é que eu vejo assim, o futuro, eu acho que o podcast ele vai durar muitos anos porque é uma mídia muito boa para comunicação, ensino e para transmissão de conhecimento ou para transmissão do que a pessoa quer transmitir. Mas eu acredito que assim, realmente pode ser que eu pelo menos hoje não vislumbre um futuro diferente, que ele vai evoluir, vai ter novos formatos, mas pode ser que surjam, né? Porém, hoje eu só consigo enxergar o podcast de como ele tá, assim, ele tá bem estruturado, solidificado, eu acredito que ele vá se manter assim, não vai mudar muito futuramente, né? Mas é o que você falou, a não ser, sempre tem uma pessoa com um QI um pouco a mais do que o nosso, que vai revolucionar o negócio para uma coisa muito melhor. Vídeo aí como aconteceu com o podcast, que era só áudio, virou vídeo, entrevista, e o pessoal foi aproveitando e hoje tem gente fazendo muito dinheiro, cara. Muito dinheiro com podcast. É igual a gente, né? Que a gente já começou ganhando muito. A gente já tá aqui, mas eu comprei minha Mercedes ontem. Você já tá na segunda? Já, não dá pra ficar só com uma, não, né? Minha esposa precisa de uma, eu preciso de Não, outra. tem rodízio também. É Nossa, é horrível. complicado. E o legal é que, assim, agora, trazendo um pouco pra gente, a gente começou esse formato porque é uma coisa que a gente gosta e a gente consumia. E hoje a gente está se colocando do outro lado, né? Que é uma experiência totalmente nova, tanto para você como para mim, para quem participa aqui, os meninos que participam. É uma coisa totalmente diferente você estar do outro lado, gravando podcast. É uma coisa bem legal e interessante. Sim. E assim, igual qualquer coisa que a gente pensa em fazer, tipo, é uma coisa que alguém tem que ir lá e começar. Tipo, Exatamente. você não. Sabe, você não acorda um dia e fala: hoje tá tudo perfeito pra eu gravar o podcast. Exatamente. Se você não. E assim, isso talvez seja até mais fácil você falar, porque você que teve a ideia, tudo. Tipo. Sabe, você tem que ir lá e fazer. Dar as Tipo, caras, né? uma hora, tem que dar as caras. Porque a E gente. assim, pode falar. É porque assim, a gente sempre pensou assim, vamos fazer, a gente sempre comentou, pô, seria legal. E sempre, pessoal que é inscrito do canal, a gente não tá tendo essas conversas que vocês estão vendo no podcast agora. A gente sempre sentou e conversou, que nem a gente está conversando aqui, a gente sempre sentou e conversou dessa maneira, falando sobre N coisas. Era uma coisa que a gente sempre falava. O Digão, a primeira vez, foi ele citou pra mim há muito tempo, quando tinha na house, falou assim, pô, a gente podia fazer um podcast, quando não era modinha. Só que a gente sempre ficava nessa, é o que o Digão falou mesmo. Qual o dia perfeito? A gente não tem um dia perfeito. Então, o que a gente conversa aqui hoje é o que a gente conversava. E por um momento, assim, uma coisa assim que eu sempre tive foi medo de me expor as minhas ideias. Eu fiz um curso onde a pessoa falava, não, você tem que colocar, se você gosta, por que não? E foi quando eu parei e falei, por que não? Sabe? A gente somos amigos há anos, temos papos legais, a gente tem, sabe, amizades, a gente tem um network legal de pessoas capacitadas, porque a gente conversa com essas pessoas e, sabe,
a gente nunca botamos. Então, falei, por que não? E hoje em dia é isso. Botei a cara, chamei o pessoal, os amigos para participar com a gente. O Digão mesmo tá sempre aí conosco agora. E aconteceu. Simplesmente estamos tentando acontecer, né? Lógico que assim, vocês podem perceber que de vez em quando tem uns espaços de postagem um pouco mais espaçados, mas é porque a vida, hoje nós não vivemos disso, nós gravamos, mas ninguém vive de YouTube, ninguém vive de podcast. Então, a gente só vive por enquanto do lucro das nossas criptomoedas. E de canecas personalizadas que nós temos. E então de vez em quando a gente acaba... Eu vivo da renda, da venda de canecas com meu rosto. Depois a gente vai colocar num link aí pra vocês estarem fazendo a compra. E assim, eu me coloquei nessa situação, chamei o pessoal de pronto já quis. E tá aí, tá acontecendo. Claro que assim, pessoal do canal, eu sei que eu prometo muita coisa, assim, vai acontecer toda semana, mas eu, tanto o Rodrigo, o Digão, outros meninos, a gente tá se programando para começar a colocar com mais frequência, porque a gente acaba recebendo, vocês sumiram, postaram um, não postaram outro, então a gente vai começar a postar mais, a gente tá se organizando melhor para isso, porque senão fica uma coisa, a gente posta daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, não é esse o nosso intuito, a gente quer gravar um negócio legal. A gente quer gravar, tipo, não é uma coisa que a gente tá falando, ai, cara, putz, nossa, tem um podcast, lá vai a gente ter que fazer isso de novo. Exato. Não, é uma coisa que a gente faz porque é legal, que a gente gosta. Exatamente. Tipo, é igual hoje, a gente queria gravar, você mandou mensagem, e aí, vamos. E a gente não tinha decidido antes sobre o que falar. Pauta mesmo. Foi literalmente 5 minutos antes o Anderson perguntou: o que a gente vai gravar? Foi. Aí tipo, eu pensei, sabe uma coisa que eu nunca ouvi num podcast? Porque eu já vi podcast sobre filme, podcast sobre livro, podcast sobre isso, sobre aquilo. Eu nunca vi um podcast sobre podcast. Foi, o Digão soltou essa ideia, eu falei, nossa, realmente faz sentido, vamos fazer sobre isso. Então assim, vocês veem que o que a gente tá fazendo não é nada, vou até mostrar aqui pro pessoal, a gente não faz nada planejado, a gente só coloca assim, tipo, coloca as alternativas e vamos gravar sobre isso, e grava. Então assim, o papo que a gente... Olha, brincadeira, bicho, tá vendo? Faustão mostrando os bastidores. Mas é um negócio assim, vocês estão vendo que não é planejado. Então a conversa que a gente sempre teve no particular, a gente trouxe para vocês, o que é interessante. E claro, pessoal, comentem aí embaixo o que vocês acham do nosso podcast também, porque é um jeito da gente melhorar, sabe, o formato. Poxa, assim, sabe? Sim. Porque nós não somos aqui, que nem dissemos, nós não vivemos disso. Então assim, nada melhor do que o feedback de vocês para falar, poxa, é legal isso, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, pra gente ir melhorando e se enquadrando com o que vocês gostam, entendeu? E basicamente é isso, o nosso podcast hoje é estar do outro lado fazendo o que a gente gosta e trazendo papos nossos, muitas vezes devaneios, a gente sai da pauta e vai longe, mas tecnicamente é isso. E assim, realmente é importante o comentário, um feedback, porque a gente só quer sentir amado. Que é um abraço de vocês. E assim, né? A gente não sabe, a gente tem bastante feedback de pessoas tal, pessoal, só que é uma coisa assim, é novo pra gente também. Então assim, a gente quer melhorar pra vocês que escutam. Vocês querem um podcast mais curto, mais longo? A gente tem entrevistados que estão para vir aqui, porém, como a gente está se alinhando, como a gente está começando agora, eu não vou trazer um convidado, né? A gente não quer trazer uma pessoa legal da nossa network, amigos nossos, para vir aqui e gravar com formato inicial. Então a gente vai aqui, quando tiver assim, fala, tá legal, tá
100% agora. Vamos começar a trazer um pessoal? Aí, isso. Aí a gente chamou Elon Musk. Esse Nossa. pessoal aqui. Falando isso, eu tenho que mandar até nossos amigos. Eu tenho que mandar uma mensagem pra ele hoje, que ele não me respondeu, cara. Mandei um emoticon pra ele de bom dia, até agora nada. Então, eu falei pra ele tuitar alguma coisa sobre o Dogecoin para as minhas subirem, mas até agora ele não. Até agora nada, né? Nada. Mas pessoal, hoje é um podcast mais curto, tá? Mas assim, escrevam nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Escrevam também aí o que a gente quer, a gente vai ler. A gente sempre para e lê. Quais podcasts vocês começaram a escutar e como? Escrevam aqui embaixo, curtem, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Também que vocês vão ficar mais por dentro. Assim que sair um podcast ou algum outro vídeo, teremos surpresa essa semana que vem, mas só para quem for inscrito do canal. E, bom, é isso, Digão. Últimas palavrinhas pra gente encerrar aí. Eu não sabia que ia ser mais curto, porque eu tinha preparado aqui uma lista em ordem de todos os podcasts que eu ouvi. Mas fica pro próximo. Fica pro próximo podcast sobre podcast. Mas é isso, tipo, ouçam podcast, tem muito podcast bom aí. Façam podcast também. Porque, tipo, todo mundo tem alguma coisa pra falar. Exatamente. Às vezes pode ser merda, pode, mas, tipo, sabe? Cara, fale o que se você quiser falar, fala. Temos a liberdade pra isso. Sim, então é isso. Escutam podcast, façam podcast. E não tenham vergonha de se expor assim como eu tinha. E hoje estamos aqui. Recebendo bons feedbacks aí do pessoal. Muito obrigado a todos. Valeu. Obrigado, Digão, de novo aí. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Abraço.